Graças a Deus. Glória a Deus, igreja. Antes de nós lermos, o texto, eu queria fazer algumas observações. Nós iniciamos semana passada, não sei se você sabe, se você esteve aqui semana passada ou se você assistiu a mensagem no YouTube, nós iniciamos uma série de sermões acerca do Sermão da Montanha. Para quem não sabe, o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, ele se inicia no capítulo 5 do Evangelho de Mateus e vai até o capítulo 7. É o maior sermão que Jesus pregou e foi um sermão onde Jesus tratou de diversos assuntos. É basicamente o caráter que nós, como filhos de Deus, devemos ter. Você quer saber como você deve ser como filho de Deus, como cristão? Leia o Sermão do Monte. O Senhor vai tratar de casamento, o Senhor vai tratar de adultério, o Senhor vai tratar da postura da qual nós devemos ter perante a sociedade. Jesus ele vai ensinar para nós uma infinidade de coisas. Só que é interessante a forma que ele começa o Sermão do Monte, porque esses 12 primeiros versículos são completamente paradoxos. Mas ele começa falando exatamente sobre isso. E na quinta-feira, eu e meu esposo, nós estávamos ouvindo e assistindo também um podcast, onde haviam 2 homens cristãos e um ateu e um agnóstico. A conversa foi extremamente interessante, mas eu fiquei observando o quanto é difícil e complexo para quem não crê em absolutamente nada, crer naquilo que nós cremos. Nós cremos em Deus, nós cremos que fomos criados por Ele, que somos criação dEle. Nós cremos na Sua bondade, na Sua misericórdia, nós cremos no Seu perdão. Nós cremos em Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim e por você. E isso, para quem não crê em nada, é completamente difícil de aceitar. E eles buscam formas, eles estudam, eles passam noites estudando para tentar mostrar que nós estamos errados. Mas o que o ateu, o agnóstico, ou seja lá quem for que não crê em nada, ou que crê só no universo, para essas pessoas, a fé é incompreensível. Como assim você só crê? Mas para nós, a fé é a razão de nós estarmos aqui buscando ao Senhor. Você só saiu da sua casa para vir até aqui hoje porque você tem fé. Você não ia se deslocar da sua casa num domingo, chovendo, para passear. Você saiu da sua casa porque você tem fé. Você tem fé em Deus, você sabe que foi Ele quem te criou, quem te formou. Você sabe que se você está aqui até hoje, é porque Ele tem te sustentado. Mas para as pessoas lá fora que não creem, isso é loucura. Como assim? Domingo, 6 horas da manhã, você está de pé, numa chuva, para ir para a igreja? Essas pessoas não vão crer, não vão entender as nossas atitudes. E aí aqui no capítulo 5, iniciando o Sermão do Monte, Jesus vai fazer a tratativa dessas coisas que eu quero ler com você. Vamos ler então primeiro o capítulo 5, do versículo 1 ao 12, que diz assim. Vamos ler o versículo 23 que está acima, só para você compreender algo. Diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Versículo 25. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Capítulo 5. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos.
Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Diga glória a Deus. Esse sermão ele é extremamente poderoso. Talvez você já passou por ele inúmeras vezes. E Deus falou com você cada vez que você leu, cada vez que você estudou. E vai ser mais uma vez onde o Senhor vai falar conosco e vai moldar o nosso caráter, mudar a forma na qual nós pensamos diante de algumas coisas e vai nos transformar, porque é isso que a palavra de Deus faz. Mas, Luana, o que é então bem-aventurado? Bem-aventurado, igreja, é uma pessoa feliz, satisfeita, uma pessoa plena. Só que aí quando a gente vê lá, dizendo, né, bem-aventurado os que choram, o bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus, que é onde fala no 3º versículo, você fica se perguntando, mas como que pode uma pessoa ser feliz, plena e satisfeita sendo pobre? Você se pergunta como que pode essa plenitude invadir o coração de uma pessoa se lhe falta algo? Mas aqui Jesus não está falando de uma pobreza de bens. Jesus não está falando de uma pobreza da riqueza, da falta de uma boa casa, da falta de um bom carro, da falta de uma conta no banco bem recheada, não. Ele está falando daqueles que entendem e compreendem que diante do Senhor Jesus não são absolutamente nada. Ele está falando daqueles que reconheceram a sua pequenez, a sua insignificância, os seus pecados, a sua nudez diante dele. Ele está falando daqueles que entenderam que quanto mais caminhar com Deus, mais a sua sujeira vai ficar em evidência. Porque quem é bom, igreja? É Deus. Quem é santo? É Deus. Nós somos as pessoas em que Deus precisa alcançar, poldar, transformar, libertar, sarar feridas. Nós somos as pessoas que Deus precisa trazer consolo, força, renovação, de fé, de esperança, de mente. Então, quando Jesus ele diz, bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus, ele está dizendo, feliz, pleno e satisfeito é aquele que reconhece que é completamente, absolutamente nada sem mim. Que reconhece o quão necessitado é de mim. Você será feliz quando você entender isso. Às vezes a gente cai na armadilha de achar que somos algo, que podemos sozinho, que caminhamos sozinho. Essa pessoa ainda não entendeu essa pobreza de espírito que precisamos ter. Mas como eu falei no início, para quem ainda não entendeu a mensagem da cruz, isso vai ser uma loucura. A pessoa que não entendeu a mensagem da cruz vai ter essa pobreza de espírito como algo pejorativo. Mas para quem entendeu a mensagem da cruz, para quem entendeu a soberania, a glória do Deus do qual nós servimos, nós vamos compreender que eu tenho que cada vez mais entender o quão falho, pecador e sujo eu sou. E o quão santo, poderoso, majestoso e perfeito Deus é. Então Jesus ele já começa o Sermão do Monte dessa maneira. Jesus, ele pregando o Sermão do Monte, ele estava indo totalmente contra a cultura daquela época. Tudo que você vai ver do capítulo 5 ao capítulo 7 são coisas completamente que iam contra ao que o povo estava vivendo naquele momento. E ainda hoje serve para nós, porque muitas das vezes nós, crentes em Deus, queremos andar para um caminho que Jesus não nos direcionou para o qual nós deveríamos andar. Então, muito feliz, muito pleno, o pobre de espírito. Aí aqui eu coloquei, né? Jesus não está falando aos pobres de dinheiro. O pobre de espírito sabe, quanto mais caminha com o Senhor, mais a sua pobreza ficará em evidência, pois jamais teremos algo a oferecer ao Senhor.
Queríamos ter algo para oferecer a Deus, na verdade. Às vezes a gente analisa tudo de maravilhoso que Ele já fez nas nossas vidas e a gente fala, puxa Deus, eu não tenho nada a oferecer. Esse é o pobre de espírito. Aquele que nas suas orações diz, ser propício a mim, Senhor, porque eu sou pecador. Olha para mim, Senhor, com misericórdia, com bondade, porque eu não tenho nada para te oferecer. Eu sou completamente necessitado da tua misericórdia. Eu sou completamente necessitado do amor do Senhor na minha vida, do perdão do Senhor na minha vida. Nas nossas orações, às vezes, falta isso, de dizer, Deus, ser propício a mim, pecador. A gente quer falar para Deus tudo o que a gente precisa, mas a gente não quer dizer para Ele o quão pecador a gente é, o quão falho e necessitado nós somos. Nós queremos orar pelo outro porque enxergamos o pecado do outro, mas temos dificuldade de orar por nós, porque temos dificuldade de enxergar os nossos pecados. Tem uma frase, eu não sei quem diz, que diz mais ou menos assim, né? Quão terrível é o pecado, o meu pecado, quando eu vejo esse pecado no outro. Então, o pecado que eu cometo, o outro comete, mas é horrível para mim porque eu estou olhando para o outro cometer. Eu não estou olhando para mim, para quando eu erro, para quando eu peco e para quando eu falho. Então, a gente precisa entender isso e fazer essa oração, Senhor, eu sou necessitado da tua misericórdia. E aí ele diz, você será feliz se você entender a sua pobreza de espírito. E o reino dos céus pertence a você. Olha que maravilhoso. É uma recompensa para aquele que entende que não é nada. Deus, Ele entrega o reino de Deus para nós. Olha que maravilhoso isso. É para quando você reconhece o quão necessitado dEle você é. Ele afirma, o seu é o reino dos céus. Isso aqui não é um discípulo falando. Não, é Jesus dizendo, você é bem-aventurado, você é pleno, você é satisfeito. Quando você reconhece que sem mim você não é nada. E digo mais, o reino dos céus é seu. Versículo 4. Bem-aventurado os que choram, pois serão o quê? Consolados. Isso aqui, coisa mais paradoxa que isso não existe. Muito feliz aquele que chora. Muito pleno aquele que chora. Muito satisfeito aquele que chora. Faz sentido para você? Não faz, pode ser sincero, não faz sentido. Quando a gente lê a primeira vez, a gente fica se perguntando como pode eu ser plena, eu ser feliz, eu ser satisfeita se eu estou chorando. Seja o choro da angústia, da tristeza, da revolta, seja lá o que for. Como que pode eu ser plena dessa forma? Mas sabe o que acontece? A gente chora por tudo porque nós somos seres humanos. Nós somos um cristal. Esses dias eu estava falando para minha amiga, porque ela disse para mim que se sentia que tinha que ser muito forte o tempo todo. Eu falei, a gente é um cristalzinho. Qualquer coisa que acontece com a gente vai desmoronar. E tudo bem a gente ser sensível e fraco, porque a gente tem Deus para ser a nossa força. Mas geralmente a gente quer chorar pelas coisas erradas. Eu gostaria de ler com você rapidamente, lá no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Abre a sua Bíblia, por gentileza. Capítulo 7, versículo 36 do Evangelho de Lucas. É só você ir um pouquinho mais para frente. Se de repente você tiver alguma dificuldade de encontrar, não tem problema, você só deixa marcado aí você acompanha no telão. Aqui, a gente vai ler a história de uma mulher que chorou pelo que deveria chorar. Versículo 36 do capítulo 7 diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, diga uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Fazendo o que, igreja? Chorando, diga chorando. Começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o quê? Com perfume. Eu amo essa passagem. Eu amo ler a história dessa mulher, que era uma mulher pecadora. Nós não sabemos o que essa mulher fazia, nós não sabemos qual era a vida que ela tinha, nós sabemos que ela era uma pecadora. E quem é pecador aqui? Todos, ninguém dá glória a Deus, né? Todos
Todos nós somos pecadores. E essa mulher, uma pecadora, sabendo que Jesus estava passando por ali, e ela já sabia que Jesus curava, Jesus libertava, Jesus salvava, ela falou, opa, esse é o meu momento de ir até esse homem para me derramar diante dos seus pés. E ela se derrama diante do Senhor e chora pelo que ela deveria chorar. Ela chora de arrependimento. Ela derrama suas lágrimas de arrependimento diante do Senhor. Meu irmão, quantas vezes nós derramamos lágrimas diante do Senhor de arrependimento? De se sentir sujo, de se sentir inadequado e de dizer, Senhor, eu sou completamente impura, por favor, me perdoa. Eu estou arrependida da mentira que eu contei. Eu estou arrependida do pecado da pornografia que eu fui ver na internet. Eu estou arrependida da traição que eu cometi para o meu marido, para minha esposa. Senhor, me ajuda. Eu sou pecador, eu sou pecadora. Quantas vezes a gente se derrama diante do Senhor para isso? Porque chorar pelos problemas, nós vamos chorar, isso é um fato. A gente vai chorar quando a gente perde o emprego, a gente vai chorar quando a gente passa por uma situação difícil na vida, a gente vai chorar quando o casamento não vai bem, a gente vai chorar quando a gente perde alguém que a gente ama. O choro, ele é comum nas nossas vidas, mas o choro do arrependimento, para nós, é uma resistência. Nós somos resistentes a chorar por arrependimento, a se debruçar diante do Senhor e dizer, Deus, eu sou pecador, me perdoa. Nós choramos pelas coisas e pelos motivos errados, igreja. E Jesus está dizendo, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Você pode chorar sim pelo que você perdeu, você pode não, você deve, você vai obter consolo. Você pode chorar pelos problemas que você passa, você deve, porque Jesus vai te dar consolo. Mas busquemos também chorar aos pés do Senhor por arrependimento, porque aí o Senhor não vai trazer somente o consolo, Ele vai trazer também a transformação. Às vezes estamos vivendo pecados na nossa vida e a gente fica, meu Deus, é tão difícil de mudar isso que eu carrego dentro de mim, eu não sei que caminho eu sigo, eu não sei para onde eu vou. É porque às vezes a gente está resistindo o choro do arrependimento. Colocar de dentro para fora a nossa vergonha daquilo que cometemos. Nós não temos vergonha do pecado que cometemos. A gente fala aquela frase bem comum, errar é o quê? É humano. A gente se apoia nisso, errar é humano. Quando na verdade o Senhor quer que a gente faça como essa mulher. Gente, essa mulher não tem nome da Bíblia. Nós não sabemos quem ela é. Ela é conhecida como uma mulher pecadora. Aqui não fala se ela disse alguma coisa para o Senhor. Não, a Bíblia só mostra que ela se debruçou aos pés de Jesus e chorou. Secou as lágrimas com os seus cabelos dos pés de Jesus e chorou. É só isso que às vezes a gente precisa, sabia? Um choro sincero. Nós nos debruçarmos diante do Senhor com sinceridade. Mas nós temos dificuldade para isso. Quem está compreendendo? Versículo 5 diz, bem-aventurado os humildes, pois deles receberão a terra por herança. Glória a Deus. Aqui, igreja, um coração humilde, ele não precisa se esforçar para ser humilde. A gente tende a pensar que a pessoa humilde é aquela que fala baixinho, mansinho, é aquela pessoa que usa roupas humildes, chinelinho assim, roupinha assado. Não, tem muita gente que está desse jeito e o coração é arrogante, é prepotente, não pede ajuda, quer sempre estar por cima. Mas a humildade, a humildade que Jesus está falando é do coração. O coração que se debruça, o coração que reconhece que grande é o Senhor, o coração que se dispõe a estender a mão para o outro, o coração que reconhece que está errado diante do outro. Aí a gente pega na ferida, não é? Reconhecer que está errado é difícil, é uma igreja. A gente dizer, eu errei, me perdoa, você está certo, vixe, meu Deus do céu. Olhar para o outro e dizer, você está certo, eu estou errado, é um problema. Mas Deus, Ele quer isso de mim e de você.
Ele quer que a gente, diante dele, chore com arrependimento e busque humildade diante dele. Será que você ora a Deus para isso? Senhor, me dá um coração humilde. Me ajuda a reconhecer os meus erros. Muitas vezes em conflitos de diálogos com meu marido, porque duas pessoas pensam iguais, né, gente? Não, duas pessoas pensam completamente diferentes. E o meu marido e eu, e muitas vezes conversando em certas coisas e discordando de assuntos, direto eu estou aqui na minha mente, Senhor, me dá graça. Me dá graça para eu representar o Senhor aqui, em nome de Jesus, amém. Porque é difícil, a gente quer defender a nossa tese, né? A gente quer defender que a gente está certo e que o outro que está errado. Quando, na verdade, é só isso que a gente precisa, não é verdade. Você está certo. Eu dou esse voucher para você. Mas a gente precisa entender que isso é sério. Um coração que não é humilde, um coração que não se debruça diante do Senhor e que também não quer reconhecer os seus erros e as suas falhas, é um coração distante de Deus. Você quer estar distante do Senhor, igreja? Ninguém quer, a gente quer estar perto, a gente quer sentir o Senhor, a gente quer falar com Ele e ouvir a voz dEle, seja de uma forma audível, que eu acredito que Deus Ele possa falar conosco de forma sobrenatural, ou seja, falando aos nossos corações, falando através da Sua palavra, a gente quer ter relacionamento com Ele, mas como eu vou ter um relacionamento com o Senhor de intimidade, de profundidade, se aquilo que Ele quer que eu seja, eu tenho resistência em ser? Se o Senhor quer que eu tenha um coração humilde, por que eu vou resistir a buscar ter um coração humilde? Este coração humilde não vai vir do dia para a noite. Eu sei que tem pessoas aqui que conhecem a Jesus há 10, 20, talvez 30 anos, e até hoje há essa luta de buscar um coração humilde, mas o Senhor quer que a gente continue buscando. Ainda que você saiba que o pecado que você carrega no seu coração é essa dificuldade de ser humilde, não desista de buscar isso diante do Senhor. Olhe para a palavra dele, mas olhe para o Senhor, como Jesus é. Jesus é arrogante? Jesus é prepotente? Não. Jesus, ele é poderoso, majestoso, mas acima de tudo ele é humilde. Ele se fez homem aqui nessa terra e foi lavar os pés de outros homens, dos discípulos, mostrando para mim e para você que é essa humildade que nós devemos carregar nos nossos corações. Amém? Ele diz, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Versículo 6, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão o quê? Diga, satisfeito. Nós, quando assistimos o jornal, a gente quer que a justiça seja feita, é ou não é verdade? É ou não é, igreja? A gente vê um bandido matando uma senhorinha de idade por causa da bolsa que ele quis roubar dela, a gente quer o quê? Justiça. A gente fala assim, a justiça tem que ser feita, a justiça tem que ser feita. Mas Cristo quer que tenhamos sede da justiça divina. É a justiça divina que não erra. Às vezes a gente quer que a justiça seja feita da nossa maneira, e a justiça da nossa maneira é que o outro morra, que o outro pereça na cadeia, que o outro perca tudo que ele tirou do outro. Mas Jesus, ele quer que nós busquemos pela justiça divina. Eu te pergunto uma coisa, a justiça divina falha? Não. A justiça divina nunca falha. E é dessa justiça que você tem que ter sede. É dessa justiça que você tem que ter fome. Quando você olhar para alguém que fez algo errado, ou quando você estiver vivendo uma injustiça na sua vida, você tem que orar ao Senhor dizendo, Deus, eu quero que o Senhor faça a justiça. Eu quero que o Senhor coloque as suas mãos nessa situação. Porque embora, veja bem, embora as nossas motivações a pedido de justiça ao Senhor estejam erradas, Deus, ele vai fazer a justiça correta. Mas é necessário que eu coloque o Senhor direcionando aquela situação. Porque o nosso coração, ele tem motivações erradas, igreja. Às vezes a gente vai orar a Deus com motivações erradas. A gente vai pedir ao Senhor, Deus, faça a justiça. Mas lá no íntimo do nosso coração, a justiça que a gente está querendo que Deus faça, é que Deus mate, é que Deus faça alguma coisa contra aquela pessoa. Mas Deus, ele vai fazer a justiça correta. Amém? Versículo 7 diz, bem-aventurado
os misericordiosos, pois obterão o que, igreja? Misericórdia, diga glória a Deus. Nós temos o maior exemplo de todos os tempos sobre misericórdia. Quem é? Jesus. Você quer aprender sobre ser misericordioso com o outro? Olhe para Cristo. Porque Cristo, nós já deveríamos ter sido fulminados, destruídos, mas Deus vem tendo misericórdia de mim e de você todos os dias. Senhor, erraram contra mim, me ofenderam, me machucaram, tiraram de mim o que eu tinha de mais importante, me apunhalaram pelas costas, me abandonaram. Ah, Senhor, me ajuda, eu quero sim ter misericórdia dessa pessoa, porque o Senhor tem misericórdia de mim. Nós olhamos para o outro e falamos que o outro nos decepcionou, mas nós também somos decepcionantes, igreja. Nós também erramos com o outro. Eu às vezes vou falar que o meu marido fez algo contra mim, mas eu tenho que me lembrar que eu também já fiz coisas contra ele. Não é apenas o outro que erra, que fere, que machuca. Nós também erramos, ferimos e machucamos. É por isso que precisamos pedir ao Senhor que nos ajude e nos ensine a sermos misericordiosos. Senhor, me dá um coração misericordioso, me dá um coração que perdoa rápido. Como a gente tem dificuldade em perdoar o outro rápido, igreja. A gente quer demorar, a gente quer que o outro se sinta pequeno, insignificante diante da gente quando o outro erra conosco. É assim que nós somos, mas o Senhor quer que sejamos misericordiosos. Para que então assim a gente também obtenha misericórdia. Aí você diz assim, então Deus ele é um Deus que trabalha com moeda de troca. Não, Ele é um Deus justo. Se eu não sou misericordioso com o outro, por que Deus vai ser misericordioso comigo? Se eu não estou exercendo a sua maior característica, porque quando a gente olha para Cristo, a maior característica que a gente enxerga nele é a da misericórdia. Porque eu e você somos perdoados hoje, porque Ele é misericordioso. Eu errei ontem, anteontem, e fui errando a vida inteira. E a cada dia que eu vou até Cristo e digo, Senhor, me perdoa, o Senhor perdoa. Então, como que eu vou olhar para o outro e eu vou achar que o outro não merece perdão? Eu vou olhar para o outro e eu vou achar que o outro não é digno do meu perdão. Eu também não sou digna, mas Cristo me perdoou. E me perdoa todos os dias. Amém? Então, que você também coloque isso nas suas orações. Senhor, me ensina a ser misericordioso. Que é melhor lugar para você aprender sobre misericórdia? Casamento. É o lugar perfeito para você aprender a ser misericordioso. Porque o casamento, ele te coloca de frente para o seu lado obscuro. O outro coloca você numa nudez que você nunca viu antes. Você passa a enxergar quem você realmente é, porque o outro vai falar, você é assim, você é assado, você precisa mudar nisso, você tem que ser desse jeito, e a gente não vai aceitar. Mas é no casamento que a gente pode fazer a análise de quem nós somos e deveremos ser, e perdoar como o Senhor nos perdoa. Amém? Versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a pureza aqui, igreja, ela tem a ver de não se misturar. De uma fonte apenas podem sair 2 tipos de água? Água doce, água amarga? Não. A pureza que Cristo quer de mim e de você é essa, de que o nosso coração esteja totalmente entregue somente para Ele. Às vezes nós dividimos o nosso coração, né? Às vezes a gente tem inveja da vida que a gente decidiu sacrificar. Eu decidi sacrificar os pecados que eu cometia antes de conhecer Jesus, mas às vezes eu olho para trás e eu falo, ai, que saudade. Queria voltar para aquele lugar onde eu estava. Igual o povo de Israel. Deus havia tirado aquele povo do Egito, tirado aquele povo de sofrimento, de escravidão, e direto, aquele povo olhava para trás e dizia que queria voltar para onde estava. Às vezes nós somos assim. Mas Ele quer que o meu coração e o seu seja completamente dele, porque quando é dele, a gente aprende sobre essa pureza. A gente aprende sobre esse coração limpo, que olha para o outro com pureza também. Que olha para o outro, como no versículo anterior, com um olhar de misericórdia. Uma pessoa que aprende a perdoar é uma pessoa que entendeu sobre pureza. Porque não fica guardando coisas no seu coração.
Não tem aquele coração imaculado, aquele coração sujo, cheio de manchas, sabe? Ele entendeu sobre a pureza e é por isso que ele perdoa. Então Jesus fala, bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Olha que recompensa gloriosa. Você quer ver o Senhor, seja em glória, ou seja aqui mesmo, em terra, nas coisas que Ele faz na sua vida e irá fazer aqui na sua vida, busque essa pureza de coração. Busque ser limpo de coração diante dEle. Fala para Deus, Senhor, eu quero um coração igual ao Teu. Quanto tempo faz que talvez a gente não faz essa oração, não é verdade, igreja? Senhor, eu quero um coração igual ao Teu, puro igual ao do Senhor. Nós devemos orar dessa maneira. É isso o que o Senhor quer de mim e de você. Aqui Jesus ele estava fazendo também um paralelo com as leis cerimoniais dos judeus. Eles tinham leis claras de purificação e rituais para eles representavam estar puro diante de Deus. Como, por exemplo, lá em Lucas 11:39, que diz assim, você vai acompanhar aí no telão. Lucas 11:39 diz assim, então o Senhor lhe disse, vocês, fariseus, limpam o exterior do corpo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos, quem fez o exterior não fez também o interior? Então Jesus ele estava contrapondo aquelas leis cerimoniais, dizendo para ele, olha, vocês têm a hipocrisia de deixar tudo bem limpinho por fora, mas por dentro vocês estão podres. Esses dias eu fui na casa de uma irmã, cheguei na casa dela e tinha um cesto com umas maçãs tão bonitas, apetitosas. Eu falei, e eu adoro maçã. Eu falei, nossa, quanta maçã bonita, vou pegar uma. A hora que eu peguei, tinha vento dentro, gente, era de mentira. Imagine a decepção do ser humano, mas estava tão bonita por fora, tão linda, brilhosa, a boca até encheu d'água. Mas a hora que eu peguei, leve, xoxa, sem graça. Quando a gente não é puro de coração, a gente é desse jeito. Por fora é brilho puro, mas por dentro está podre, está sujo, está precisando de uma repaginação que só Jesus pode fazer. Mas sabe por que às vezes essa transformação interna não foi feita? Porque a gente quer continuar vivendo com a casca. Porque para nós, presta bem atenção nisso, igreja, para nós vale muito mais encantar o outro do que encantar a Deus. A gente quer que o outro se sinta, maravilhado com a gente quer que o outro veja que a gente é legal, que a gente é bonito, que a gente é fino, que a gente é humilde. E a gente não está preocupado que Deus olhe para nós e diga assim, esse é o meu filho. Ele faz aquilo que a minha palavra diz para ele fazer. A gente quer encantar o outro. Ei, não foi o outro que entregou a vida por você, tá? Foi Jesus. Então, se você quer dar orgulho e alegria a alguém, procure dar orgulho e alegria ao seu Pai Celestial. Versículo 9 diz, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Nós precisamos aprender isso, né? A levar calmaria aonde houver tempestade. Mas a gente já foi assim, ou a gente conhece muita gente que é assim, que enquanto a coisa está pegando fogo, tem alguém lá jogando mais lenha onde? Na fogueira. E batendo palma. Ei, tem que ser assim. Eu quero mesmo que haja mágoa um com o outro, ressentimento um com o outro. Vamos lá, tem que brigar. Infelizmente, por incrível que pareça, tem gente que é assim. Que gosta de ver o circo pegar fogo. Mas Jesus está dizendo para nós, bem-aventurado aquele que pacifica, aquele que leva calma, aquele que leva mensagem de transformação para quem está vivendo um momento de turbulência. Então nós precisamos ser pacificadores, porque aí vão olhar para nós e vão dizer, ali vai um filho de Deus, ali vai uma filha de Deus, porque trouxe calma para um momento de tempestade.
E aí, versículo 10 diz: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Você que quer justiça, você que busca justiça, você vai ser perseguido. Mas Jesus está dizendo, você é um bem-aventurado e seu é o reino de Deus. Versículo 11, para nós encerrarmos, 11 e 12. Bem-aventurados serão vocês, quando... Por o que, igreja? Por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa. Onde? Nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ei, você decidiu se entregar para Jesus, assumir Cristo como seu Salvador, você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, as pessoas vão tirar sarro da sua fé, mas Jesus está dizendo para nós, vocês são bem-aventurados. Vocês são bem-aventurados, porque é por causa do nome do Salvador que estaremos sendo perseguidos. E Jesus está dizendo para mim e para você, vocês são bem-aventurados. Quando você sofreu uma perseguição, porque você professa a sua fé, lá na sua casa, sabe o filho que zomba da sua fé, o marido, a esposa que fica te questionando, por que você vai para essa igreja, por que você ora, por que você lê a Bíblia? Diga glória a Deus, Senhor, louvado seja o teu nome, porque essa perseguição é por sua causa. Mas aí Jesus nos lembra, vocês, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, não, a perseguição para aquele que serve a Deus não vai ser uma perseguição pessoal, não, vai ser simplesmente porque você serve a Deus. Porque desde que a igreja foi sendo formada, o povo de Deus foi sendo perseguido. Então, até que ele volte, nós seremos perseguidos por ele, pelas pessoas. Mas ele está dizendo para nós que somos bem-aventurados. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Que o Senhor, em nome de Jesus, traga paz aos nossos corações essa manhã após essa mensagem e que a gente possa compreender as bem-aventuranças do nosso Deus para as nossas vidas. Amém? Eu quero orar por você, feche os seus olhos.